todos refeitos aí, tomaram um cafezinho, comeram um bolinho, tudo bem, tudo em paz. Já vimos diversos pontos importantes, nós já sabemos que conforme ensina Kardec, nós não fomos criados simples e ignorantes, e já percebemos, já entendemos também que o momento zero da criação original não se confunde com o momento zero do universo físico. E aí são dois pontos importantes da nossa conversa. E terceiro, o último, mas não menos importante, a questão da unidade da substância, que tudo provém do fluido cósmico universal, matéria-prima de toda a criação, de tudo que é, de tudo que existe. Tá bom? Agora, o que acontece? A partir do item 19 desse capítulo 11, Gênese Espiritual, cujo título, né, é Gênese Espiritual, o Kardec, o Galileu, finalmente vai falar da criação primária e da gênese do Espírito. Como a gente tem hoje até meia-noite aqui para ficar à vontade, nós vamos ler juntos tudo o que Kardec fala sobre a gênese espiritual. Tudo. Todos os trechos possíveis. Tá? Vamos lá. Começando. Até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual. Lembra que a gente viu aquela citação de 1865, em que Kardec dizia que não tinha tratado ainda da gênese do espírito? Então, também em 1868, na Gênese ele fala, até aqui, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual. É o Galileu falando. Que também faz parte da criação e cumpre seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Diz o Galileu, acerca do modo da criação dos espíritos, entretanto, não posso ministrar mais do que um ensino muito restrito, em virtude da minha própria ignorância e também porque tenho ainda de calar-me no que concerne a certas questões, se bem já me haja sido dado aprofundado. Então, uma parte ele sabe e não pode falar, outra parte ele também desconhece. Segundo, aos que desejem religiosamente conhecer e se mostrem humildes perante Deus, direi, rogando-lhes, todavia, que nenhum sistema prematuro baseie nas minhas palavras, o seguinte: o Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a sombra da sua individualização. Então, ele não está falando da origem, mas ele está dizendo assim, está confirmando a ideia da evolução. Está dizendo, olha, não estou entrando ainda na questão da origem, mas já posso adiantar que o Espírito não chega na simplicidade e ignorância sem passar pelos reinos inferiores da evolução. E termina. De novo peço, não construais sobre as minhas palavras os vossos raciocínios, tão tristemente cérebros na história da metafísica. Eu preferiria 1000 vezes calar-me sobre tão elevadas questões, tão acima das nossas meditações ordinárias, a vos dispor a desnaturar o sentido do meu ensino e a vos lançar por culpa minha nos inexplicáveis dédalos do deísmo ou do fatalismo. Ou seja, ele não falou nada. Ele só confirmou a evolução. Esses são os únicos, podem tranquilizar, a gente não vai precisar ficar aqui até meia-noite, né? Nós acabamos de ler os 3 parágrafos de toda a Gênese que tratam da evolução espiritual, da Gênese espiritual. E mais nada. Então, eu posso dizer agora, com conhecimento de causa, que Kardec, em nenhuma das suas obras, em nenhum momento, tratou da Gênese espiritual. Aqui nós já estamos no capítulo 11 da uranografia, quase no final, e ele diz, através do Galileu, que não vai entrar nesse assunto, que não é momento ainda de entrar nessa história. Perfeito? Então eu posso, com tranquilidade da alma, dizer, Kardec não chegou a tratar desse assunto. Bom, ora, no entanto, ele diz lá que a origem dos espíritos é um dos pontos básicos da doutrina. Faz parte do conceito da doutrina. Né? Então, o que ele ensina sobre esse assunto? O que ele nos traz? Que adiantamento, que pontos ele nos traz sobre isso? São muitos. Vamos ver? Olha aí, eu vou avançar um pouquinho para a gente ganhar no tempo. Então, o primeiro ponto, a ideia principal, botaria um asão grande,
A criação primeira foi toda espiritual. Essa informação não é pequena, nem irrelevante e deve ser muito aproveitada, muito estudada, né? Kardec ensina isso lá no resumo da doutrina espírita. Então, vamos pensar um pouco sobre esse resumo. Kardec estava redigindo a introdução do Livro dos Espíritos. Estava fazendo um esforço didático de fazer um resumo da doutrina, dos seus pontos mais importantes, para poder apresentá-la de maneira clara e simples para qualquer um que pudesse ler. Então, se você não quiser ler o Livro dos Espíritos inteiro, se você ler lá a introdução e o resumo da doutrina espírita, você terá uma ideia do seu conteúdo. Nesse resumo, ele ensina claramente o que nós acabamos de ver, ó. O mundo, aqui ele coloca como afirmativo, ele não está perguntando, ele não está questionando, ele já está apresentando a certeza, ele já está destacando um dos pontos, um dos pilares da doutrina, né? No seu resumo dos pontos principais. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente, sobrevivente a todos. Nós somos espíritos, dotados de corpos e não corpos dotados de espíritos. A nossa origem é toda espiritual, a nossa criação é toda espiritual. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Então, esse é um ponto fundamental aqui da conversa. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso alterasse a essência do mundo espírita, como já vimos. De onde Kardec tirou esse ensino que ele botou lá no resumo, das questões 85 e 86 do mesmo livro. Aqui ele apresenta como pergunta, lá ele coloca como afirmativa. Olha só. Pergunta a ele, qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo. Aí vai lá no resumo, ele coloca isso em forma de assertivo, de afirmativo. Percebeu? Então ele fez a pergunta, teve a resposta, maturou a resposta e botou como parte integrante da doutrina. Na questão 86, olha a pergunta que ele faz. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? São palavras dele. Está perguntando. E aí dê certo. Confirmando o que ele acabou de dizer. Eles são independentes, contudo é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Mas o segundo existiu depois do primeiro. E aí ele volta lá e coloca como afirmativa tudo que foi visto nessa questão 86. Viu como é que se constrói a doutrina, como é que vai, houve a pergunta, houve a resposta, ele maturou em cima do assunto, depois foi lá e botou no resumo. Tá claro? Vamos ver, vamos chegar um pouquinho mais para frente. Ele surge depois da queda, já antecipando, mas vamos ver como é que isso aconteceu. Bom, por que essa colocação do Kardec é importante? E aí nós voltamos a um ponto também muito didático e que foi comentado ontem no nosso primeiro estudo. As três revelações, a mosaica, a cristã e a espírita, têm como elo comum o Cristo. O Cristo, sendo o governador planetário, ele é o chefe, digamos assim, das revelações todas, né? Todos os missionários, Buda, Krishna, Moisés, todos os missionários são emissários do Cristo. Então, o pensamento, tem que haver um pensamento comum no fundo da mensagem deles todos. Né? Senão seriam revelações discordantes, né? Desconectadas. Então, um dos melhores exercícios que a gente pode fazer é sempre procurar nas três revelações, na mosaica, na cristã e na espírita, o mesmo ensino. É claro que, outra vez, com os arquétipos, como vimos ontem, né, os mitos, os símbolos, as palavras vão variar. Então, você não vai ver as coisas arrumadinhas, assim, prontinhas, né, para consumo.
Mas se você tiver paciência, você vai achar o mesmo ensino nas 3 revelações. Vamos ver? Olha só. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. A melhor definição de Deus que nós podemos ter só poderia vir de Jesus, né? E ele ensina, Deus é Espírito. E diz lá o Evangelho de João, que no princípio era o Logos, no princípio era a inteligência, no princípio era a consciência. Logos é uma palavra grega que significa inteligência, consciência, né? Então, no princípio era a consciência. Diz Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa ideia de que Deus é inteligência, Deus é consciência, Deus é espírito, e que a criação primeira foi feita à sua semelhança, portanto espiritual, começa a fazer sentido, né? Se Deus é espírito, se Deus é causa, faz sentido, imagina-se que o seu efeito, a criação, seja da sua natureza, seja a sua imagem e semelhança, seja espiritual. Perfeito? Nós temos uma frase muito comum no meio espírita, que diz assim, e outra vez, destrinchando as coisinhas para a gente pensar sobre elas. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Não é isso? Eu posso inverter a frase, não posso? Toda causa inteligente tem um efeito inteligente. O efeito é sempre a imagem e semelhança da causa de que se origina. Não é isso? Eu posso inverter. E pensando bem, olha só, a luz é mais intensa próxima da lâmpada. O calor é mais intenso próximo da chama. A água é mais pura próxima da fonte. Vou repetir, o efeito é tão mais semelhante à sua causa, quanto mais próximo dela se encontra. Causa e efeito são sempre a imagem e semelhança um do outro. Vamos ver um pouco esse raciocínio? Tem o melhor estudo que eu conheço, a sua observação é absolutamente apropriada, aí, né? Muito interessante. O melhor estudo que eu conheço na literatura espírita sobre essa passagem é de um nosso amigo Jorge Damas. Ele tem 2 trabalhos sobre esse assunto. Ele traduziu diretamente do grego essas passagens e fez uma interpretação espírita a partir desse estudo dos 3 primeiros capítulos da Gênese Mosaica. O primeiro volume que ele publicou há uns 20 anos atrás chama-se A Evolução de Adão. E é um título muito interessante, né? Evolução de Adão. É igual o Jô Soares com aquele romance Quem Matou Getúlio Vargas, né? É uma brincadeira no título, né? Então, Evolução de Adão, muito legal. E, recentemente, nós publicamos, aí eu participei como editor e coautor, um volume chamado Pão Vivo, Estudo sobre a Queda Espiritual e o Corpo Fluídico de Jesus, em que pegamos esse mesmo artigo dele, esse mesmo estudo que ele tinha publicado lá atrás, como Evolução de Adão, e ele atualizou, aperfeiçoou, melhorou e virou um estudo ainda mais denso, né, sobre isso. Tem diversas questões aqui. Primeiro, os 2 versículos, embora estejam juntos, podem se referir a coisas distintas, né? Porque se você observar bem, deixa eu me servir aqui outra coisa, o versículo 26 tem essa abordagem no plural, mas o segundo volta ao singular. Né? Então, o primeiro ponto, né, ele trata da questão dos Elohim e tal, né, explica bem essa questão. E aí nós entramos num terreno realmente bem avançado desse estudo, que é o seguinte: como foi esse modo de criação original? Eu me servi aqui inicialmente dessa referência do Sol. É uma imagem simples, didática, de fácil assimilação. Mas, dentro do conceito de monismo de Ubaldi, a vida se serve dos mesmos modelos em todos os seus estágios. As mesmas leis da natureza funcionam para todas as expressões da vida e da existência. Né? Uma só é a vontade do Pai, uma só é a lei que abraça tudo. Quando você fala na embriogênese, você tem uma célula única
que depois se divide em 2, que depois se divide em 4, depois se multiplica em 8, 16, 32. De alguma forma, a primeira organizou em 2, depois essas 2 geraram as subsequentes. Então você teria um papel, digamos assim, nas 2 primeiras criadas, de cocriação das seguintes. Será que Deus, dentro da sua universalidade, da sua sabedoria, fez de parte dos espíritos co-criadores da sequência? Aí a gente entra numa conversa tão estratosférica, né, do modus operandi da criação, que pode ter relação com essa passagem. Mas aí você está falando da criação da Terra. Mas mesmo na criação da Terra, seguindo o seu exemplo, né, você tem lá o Espírito no papel de co-criador. Pois é, na criação do homem, mas aí já terrestre. Aí você está falando em criação, não está falando em criação. Pois é, mas é porque na linguagem original aqui seria o primeiro Adam, o primeiro ser. A tradução homem já é tendenciosa. Se você for ver lá no grego, esse homem aqui é o primeiro Adam, o primeiro eu. Se você tira o homem, você sai da visão antropomórfica, né, do homem terrestre, e se você entra aqui em Adam, entendido no grego como o primeiro eu, o primeiro estado do ser, você já sai completamente dessa visão da gênese terrestre. Você já cai numa situação da criação original. Então, só para te dizer assim, a sua pergunta é absolutamente pertinente, e a gente pode depois parar e olhar isso em detalhes. Mas ela está entrando numa questão profunda, que é o modus operandi da criação. Orígenes trata disso, o Balde trata disso, tem diversas obras que a gente pode trazer sobre isso. O Jorge, nesse estudo, fala sobre isso, mas eu preferi aqui agora a gente não entrar para não, digamos assim, cair numa profundidade que não haveria ocasião da gente entrar. Tá? Diga. Okay? Depois a gente pode parar e ver. Se a gente começasse as conversas definindo os termos, ficaria muito mais fácil. Então, nesse caso aqui, por exemplo, essa tradução homem é comprometida. Aqui seria o primeiro eu, né? Seria o Adam. Né? E esse primeiro eu tem um outro sentido completamente diferente desse homem terreno, material que a gente está imaginando. Tá? Mas, assim, o ensino que a gente quer destacar nesse momento é que o primeiro estado do ser, a criação unigênita, a criação única, e primogênita, a criação primeira, a criação divina, foi de um produto feito à sua imagem e semelhança. E o que nós queremos demonstrar é que o efeito é sempre a imagem e semelhança da causa de que se origina. É uma lei da natureza que não tem exceção. Então, eu começo aqui, com os exemplos que já dei. O calor é mais intenso próximo ao fogo, a luz mais clara próxima à lâmpada, a água mais pura próxima à fonte. Se Deus é espírito, a criação primeira tinha que ser toda necessariamente espiritual. Não podia ser de outro jeito. Entendeu? Desculpe. Criação. Pode... ato falho mesmo. Criação primária. Tá? Então, a criação divina tinha que ser toda espiritual, porque o produto, o efeito, tem que ser da natureza da sua causa. Não pode ser uma contradição dela. Dentro da obra do homem, ele não usa criar. Acontece que o homem trouxe isso. Tem que aproveitar, exatamente. Na origem original, Ou criação, exatamente. É um exercício que tem que ser feito. Exatamente. Como é que vai explicar para o inglês que pois sim quer dizer não e pois não quer dizer sim? Né? Fica complicado, né? Mas vamos lá. Então, olha, eu trouxe alguns exemplos para mostrar como é que na revelação espírita se confirma essa ideia de que o nosso mundo natural é o mundo espiritual, mas não é nosso lar não, tá, gente? Nosso lar, nosso irmão aqui lembrou isso antes do café, nosso lar é mundo físico, é mundo material, ele é um tipo de matéria.
Aqui nós estamos falando do mundo espiritual antes que a matéria existisse. Tá? Então, olha só, no Livro dos Espíritos, questão 266. Para o espírito, sua vida espírita é, como sabemos, a vida normal. No Evangelho segundo o Espiritismo, vida espírita é a única real. Na mesma obra, a vida espiritual é com efeito a verdadeira vida e a vida normal do espírito. No céu e inferno, a alma é independente do corpo, a sua vida normal é a vida espiritual. Na mesma obra, vida espiritual é a verdadeira vida. Na Gênesis, a vida espiritual que é a sua vida normal. Os exemplos se sucedem, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para a gente de outro jeito, né? Eu pergunto para vocês o seguinte: filho de cachorro é o quê? Fala mais, gente, estão dormindo. Vamos lá, acordar. Filho de cachorro é o quê? Filho de leão é o quê? Filho de urso é o quê? Filho de pato é o quê? Filho de Deus é o quê? Deusinho. Vós sois Deus. Aqui, ó. Pô. Tá claro isso? Fechou a ideia de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? É um jeito simples da gente entender essa filiação entre causa e efeito. Não pode ser. Você já viu o patinho nascer de cachorro, gente? Né? Você já viu o leãozinho nascer de urso? Percebe? Se Deus é espírito, faz todo sentido que a criação primeira seja toda espiritual. E que o efeito criação tenha qualidades inerentes à causa de onde provém. Está claro isso? Então, se eu perguntar daqui para frente para vocês, nós fomos criados simples e ignorantes ou a imagem e semelhança de Deus? Já valeu a nossa manhã, né? E vocês viram citar até agora alguma outra obra que não seja Kardec? Pouquíssimo, né? Estamos, se for contar aqui, deve ter umas 50 citações do Kardec até agora, e deve ter 5 lá, uma do Delane, duas do Rustem, uma do Flammarion. Até agora a gente só viu Kardec. É muito importante que esse estudo seja todo feito em cima de Kardec, porque normalmente se coloca em oposição ao pensamento de Ubaldo de Kardec, como se fossem, né, dois extraterrestres conversando, né? Não tem diálogo. E a gente está mostrando aqui passo a passo como é que eles combinam 100%. Bom, agora já sabemos que a criação primeira foi toda espiritual, né? E aí o nome do livro, né? Se todo efeito é a imagem e semelhança de sua causa, a criação primeira só poderia ser o espelho da perfeição. Fechou? Olha, é a razão do título do livro que virá: O Espelho da Perfeição, estudo da criação original, à luz de Kardec, Rustem e Ubaldo. Está claro? Olha aí, já uma boa sugestão. Bom, vamos desenhar para ficar mais fácil? Então, olha, nós temos agora uma criação original, o Júlio aqui é um autor relapso, né? Uma criação original, que é o mundo espiritual pré-existente ao material. Né? De outro lado, nós temos um mundo material que poderia nunca ter existido ou deixar de existir. Nós não sabemos até aqui a correlação desses dois mundos. Não nos foi informado ainda. Né? Nós sabemos, no entanto, e podemos nos perguntar, o que houve? Se não precisava existir, por que então existe? Aí começa a pergunta mais relevante, né? Vamos chegar aí naquela. E nós sabemos que a evolução nos leva do átomo ao arcanjo. Ela nos leva do mundo material para o mundo totalmente espiritual. Então, se existe esse semiciclo positivo de despertamento da espiritualidade a partir da matéria, de despertamento da consciência a partir da matéria, através das múltiplas formas de vida, progressivamente passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, até atingir a simplicidade e ignorância e até evoluir ao ápice da condição espiritual, será que existe também esse semiciclo inverso? Eu posso perguntar, não posso afirmar ainda, né?
Não tenho nenhuma informação. Então a pergunta, haveria também o semiciclo inverso de transformação do espiritual em material? Se esse leva a esse, como é que não existe relação desse outro lado? Por enquanto é uma pergunta, é uma hipótese. Tá? Vamos ver. Bom, o segundo ponto importante daqui da nossa conversa, daquilo que Kardec antecipa sobre a criação original, é a natureza da matéria. E aí eu trouxe uma foto para vocês aqui bombástica. A primeira foto que se tirou de um átomo de hidrogênio. Olha a carinha dele. Bem-vindos à cara do hidrogênio. Finalmente se fotografou um átomo de hidrogênio. A foto ainda está meio, embaçada, prejudicada pelas limitações tecnológicas, mas em 2117 essa foto estará nítida, perfeita, absolutamente maravilhosa. Por enquanto é a que a gente tem. Mas o que Kardec nos ensina sobre a natureza da matéria? Vamos ver? Primeiro, ele reforça aquela ideia da unidade das substâncias. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e adquirir todas as propriedades, sim, e é isso que dizemos quando afirmamos que tudo está em tudo. Ou seja, há uma mesma substância única, o tal do fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de todas as coisas. Diz ele claramente aí no Livro dos Médiuns, o fluido universal será ao mesmo tempo elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. Aí não tem dúvida, já está dando nome aos bois para esse fluido universal. Em André Luiz, nós temos a confirmação desse mesmo ensino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Substância original, matéria primária, de que se compõe a base do universo infinito, de tudo que existe. Tá? Bom. Agora, quando chega no volume Emmanuel, o volume Emmanuel é o terceiro ou o quarto, eu acho que é o terceiro da coleção do Chico Xavier. O primeiro é o Parnaso, o segundo é o Cartas de uma Mãe Morta, que ele recebe da mãe dele, Eu acho que o terceiro é o Emmanuel, quer dizer, uma obra homônima do protetor espiritual do Chico, em que ele usa o seu próprio nome como título. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe. E aí, olha que interessante o que eles nos ensinam sobre matéria e espírito. Pergunta, será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo? Ou seja, tem uma escola dualista que diz que a criação é formada de matéria e espírito, e que essas duas coisas são inconciliáveis, são opostas, distintas, fazem parte de universos paralelos. Então, René Descartes, lá no seu discurso do método, segue essa tese, dizendo o seguinte: matéria é matéria, espírito é espírito, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A ciência estuda a matéria, a religião estuda o espírito, e está encerrado, está separado, cada um siga o seu caminho. Esse é o discurso do método lá do século XVII. E existe a escola monista, nas suas diversas acepções e variações, que diz que tudo provém do um, qualquer que seja o nome desse um, qualquer seja o entendimento desse um. E aí fica a conversa dos monistas com os dualistas e não se resolve esse impasse. Aqui, olha, o Emmanuel resolve esse impasse. Ele diz, é lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. Como assim? Então, olha, estão certos os dualistas, porque realmente existe matéria e espírito. Mas também estão certos os monistas, porque essas duas coisas provêm de uma substância única, que é o tal do fluido cósmico universal. Então, matéria e espírito são estados diferentes de uma mesma substância. Outro nó aí para a nossa cabeça, Outra anotação para fazer aí. E matéria e espírito são estados diferentes da mesma substância. E como é que você pode entender isso? Imagina os estados da água. Você não tem vapor, gelo e líquido? Não é a mesma substância?
Se um extraterrestre chegar aqui e visse o gelo e visse o vapor, ele poderia imaginar que eram coisas distintas. E você que manja das coisas da Terra ia chamar o extraterrestre e dizer, não, isso aqui é uma coisa só, que você não manja aqui das coisas da Terra. Né? E ele descobriria que é uma coisa só. Então, da mesma forma, nós fomos educados, condicionados, adestrados a imaginar a matéria e espírito como coisas completamente distintas. E aqui a doutrina espírita traz essas coisas a uma ideia de unidade, nos ensinando. São estados diferentes da mesma substância. Matéria equivale ao gelo, energia equivale ao líquido e espírito equivale ao vapor. O nível de consciência se altera conforme ela se volatiza. Mais materializado, menos consciência. Mais volatizado, mais consciência. E assim é que funciona. Então, se nós entendermos essa unidade substancial do todo, fica mais fácil entender um monte de coisa que a gente vai falar mais para frente. Legal? Mas aí é fácil, sabe por quê? Porque a água, na simbologia oriental e no mundo antigo, representava a matéria. Em toda a teoria jônica lá, né, não, hoje não, mas no contexto em que ela foi dita, no conhecimento da época, a água representava uma das explicações para a substância mãe de todas as coisas. Lembra de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Anaxágoras, etc, etc. Então, era uma forma de traduzir a ideia de matéria. O que é matéria é matéria, o que é espírito é espírito. Porque não havia a menor chance naquele momento de falar de unidade substancial, né, de todas as coisas. Mas como matéria, como elemento material. Não, aqui eu estou falando da matéria, eu estou mostrando o seguinte, que essa dualidade, matéria e espírito, que parecia inconciliável, ela tem um fundamento comum que é o fluido cósmico universal. E aí ela se resolve numa unidade. Essa aparente dualidade de matéria e espírito tem, no fundo, um elemento comum que é o fluido cósmico. Então, como se dissesse assim, a árvore e o arbusto parecem tão distintos, mas todos dois vêm da Terra. O fluido cósmico seria o solo, seria a Mãe Terra, e o arbusto e a árvore seriam, por exemplo, a matéria e o espírito. Duas expressões da mesma coisa, né? Duas diferentes expressões da mesma natureza. A melhor tradução, a melhor explicação que eu me sirvo, que eu consegui chegar desse tema, é a comparação com a água. Então, matéria equivale ao gelo, energia equivale ao líquido e o vapor equivale ao espírito. São três estados diferentes da mesma substância e o nível de consciência varia conforme o grau de volatização. Esse é o resumo que eu consegui chegar para traduzir essa ideia. Tá? É mais ou menos o que está aqui. Na alma é o espírito encarnado. O espírito sem perispírito é a centelha divina. Existe o espírito, o corpo espiritual, que é o perispírito, e o espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado. Pois é, mas numa linguagem espírita, ele fica sendo espírito, né, com o seu perispírito. E quando a alma seria já ele como encarnado, ele vestido de corpo material. É a base de tudo, tudo. O espírito como centelha espiritual, como consciência, como eu, né, como individualidade, né, própria, ele é produto do fluido cósmico universal. A energia, em todas as suas variações possíveis, é fruto do fluido cósmico universal. A matéria, em todas as suas variações possíveis, é fruto do fluido cósmico universal. Tá? Tudo que existe, o que você imaginar, é fruto do fluido cósmico universal. Tudo provém do mundo. Daí a palavra universo, unidade na diversidade. Né? Isso. De matéria. Mas depois lá no livro dos médiuns, a gente já vê que ele usa fluido. Exatamente. Aí ele já deu um passo além desse aí. Tá? Bom,
Então, é muito importante essa conceituação para a gente arrumar também as ideias em relação perdão, a essa unidade matéria, energia e espírito. Só que, tem sempre entretanto, um porém, um contudo na nossa história, o Emmanuel acrescenta o seguinte, ó. Peraí. Deixa eu... Dentro, porém, desse físico-psíquico, desse monismo físico-psíquico, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como um estado negativo e o espírito como um estado positivo dessa substância. Aí já complicou. Então, a matéria, que poderia nunca ter existido ou deixar de existir, corresponde ao estado negativo dessa substância. E o espírito, na sua condição original, representa o estado positivo dela. Vamos ver. Então, ó, só para voltar aqui um pouquinho, quando o Kardec fala da natureza da matéria, ele sempre fala, aqui ficou fora de posição, ele sempre fala das impurezas. Então, olha só, privilegiados serão os que, renunciando às impurezas da matéria, se lançarem em voo rápido até o topo das ideias mais puras e buscarem desmaterializar-se completamente. Só nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado de todas as impurezas da matéria. Vocês vão ver que o tempo inteiro, na codificação, Kardec se refere à matéria de natureza de forma pejorativa. Aí vai lá, além da questão elétrica, né? E na obra de Rustem você tem essa confirmação ao fluido cósmico universal que dele emana de Deus e o toca de perto, constitui instrumento e o meio pelos quais ele, o Criador, opera todas as criações, assim de ordem espiritual, de ordem material, como de ordem fluídica. Concorda perfeitamente com o ensino da unidade da substância. E o Balde também com essa famosa equação da substância, a ômega representa o todo, seja na forma de espírito, alfa, energia, beta ou matéria gama, é sempre o mesmo, porque são apenas variações da mesma substância. Mas vamos lá. Então, aí eu comecei a pegar citações da codificação, onde a matéria é apresentada de forma pejorativa. São diversas. Vamos ver? E na literatura espírita, de uma forma geral. Como é que é? Escala espírita, impurezas da matéria. Livro dos Médiuns, capítulo 10, impurezas da matéria. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, impurezas materiais. Cura das, né? Dando mensagem, a belíssima mensagem lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Quando é que ele perdeu a brancura da alma dele? Aí começa a entrar no tema aqui da nossa história. Olha o ensino dos 4 evangelhos. O Senhor tudo criou puro. O Pai ressuscita o Espírito que ele criara puro. Eu pergunto a vocês. Já vimos o leãozinho, urso, ursinho, blá. Deus é inteligência, Deus é espírito, e vimos que a criação primeira tem que ser toda espiritual. Deus também não é pureza? A criação inicial também não tinha que ser pura? O efeito não tem que ser a imagem e semelhança da causa? Vocês acham que a pureza é um atributo divino? Quem concorda, levanta a mão. Pureza é divina? Não. Por enquanto eu estou em espiritual e puro. Né? Até agora, com base nas citações, eu só vi 2 referências. Né? Da espiritualidade, da criação primeira e da pureza. Agora estou perguntando a vocês acham que a pureza é um atributo divino? Levanta a mão, gente. Tá bom, assim. Está acordado. Bom, vamos ver mais sobre esse assunto. Então, olha, eu já tenho aqui no nosso gráfico, na criação original, eu já tenho 2 atributos. Eu já sei que ela é espiritual e pura.
E já sei que o mundo material é o mundo da impureza. E que a evolução ou desmaterialização é digamos assim, a limpeza das impurezas da matéria. Tá bom? Vamos construindo aos pouquinhos aqui o nosso raciocínio. Depois vocês vão ver muitas e muitas citações falando das impurezas da matéria e do mundo material. Vamos chegar lá. Outro aspecto que o Kardec nos ensina é o seguinte: nós já fomos mais conscientes do que somos hoje. Por isso que o Platão dizia que aprender é recordar. Nós não degeneramos, conforme diz a questão 118, não deixamos de ser aquilo que somos, mas nós perdemos a lembrança daquilo que somos. Por isso que o Cristo diz, vós sois deuses, e a gente crucifica. Como é que ele tem a audácia de vir falar tão bem da gente? Né? Vós sois deuses, que brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. De que servirá o sal se não tiver sabor? Será jogado fora. Né? Nós desacreditamos quando ele disse que nós éramos deuses. Nós desacreditamos quando Moisés nos ensina que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Nós desacreditamos a nós mesmos. Então, nós já fomos mais conscientes do que somos hoje. Aqui está errado, aqui é a questão 621, tá? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Pergunta 621a. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. E poderíamos dizer de nossa parte, ele esqueceu porque desprezou. Nós perdemos a consciência, não a natureza, não a qualidade, mas perdemos a consciência daquilo que somos. Você fecha os olhos e só vê escuridão. Você não vê sua luz. Você olha para o outro e não reconhece no outro seu irmão. Você já pensou que coisa absurda? Nós todos somos filhos do mesmo pai e eu tenho que me apresentar ao meu irmão? Imagine dois irmãos com amnésia. Eles eram irmãos, amigos, irmãos de coração, de alma, de entendimento. E de repente sofrem um acidente e perdem a consciência daquilo que são. Os dois ficam em estado de amnésia. E daqui a pouco um está se apresentando ao outro como se fossem dois desconhecidos. Essa é a nossa condição. Isso não é degeneração, porque nós temos como recuperar. A evolução é a recuperação da nossa consciência original perdida. Mas nós já fomos mais conscientes da lei de Deus e de nós mesmos do que somos hoje. Evolução é recuperação da consciência adormecida. Na psicanálise, no volume Psicanálise da Religião Ocidental e Oriental de Jung, que também foi citado ontem, ele chama esse processo de individuação. Individuação é a fusão do consciente com o inconsciente. Na hora que nós eliminarmos o nosso inconsciente e trouxermos ele todo para a consciência, nós estaremos nos individuando, estaremos unificando a nossa consciência e recuperando o nosso estado original, segundo Jung. Né? Então, a evolução é também um processo de individuação. Evolução significa movimento para fora. Significa trazer à tona a consciência original adormecida, não perdida. Pegou? Então, diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o mal não é obra tua, Senhor, né? Porquanto o manancial de todo bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Olha aqui, ó, esqueceu e desprezou a lei divina, fez mau uso do livre-arbítrio. Fomos nós que criamos o mal, não é obra de Deus. Daquele que é todo pureza e bondade, não poderia advir a maldade. É uma escolha nossa da liberdade, do mau uso da liberdade que Deus nos deu.
Repete Kardec lá na Gênese. Perdão. Sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos, inclusive a criação original. Tudo que dele procede deve participar dos seus atributos. Porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja inteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Então, duas citações claras do Kardec dizendo: o mal é responsabilidade nossa. Isso tem um lado negativo, doloroso, de consciência nossa. Somos nós que produzimos o mal, mas também é profundamente alentador, porque se nós produzimos, nós podemos resolvê-lo. Está nas nossas mãos. O problema é quando nós temos um fenômeno de alienação, né? O problema são os outros. Eu sou uma vítima, eu sou um infeliz, e aí você não participa, você não reconhece a sua parte no problema e não participa da solução. Pode dizer. Então, perfeito. A resposta é o princípio da liberdade. Deus, que é todo amor, só poderia desejar uma adesão à sua lei livre e espontânea. Então, ele nos fez tão perfeitos dentro da nossa perfeição relativa, né? E aí o Baal explica que cada um de nós tinha uma função dentro do sistema original, né? Da criação original, que no momento que, por orgulho, nós quisemos nos atribuir funções além daquelas originalmente alocadas, né, à nossa condição, nós caímos no egoísmo, né, e começamos a nos afastar de Deus, perdendo a sintonia com Ele. Então, o Evangelho de João, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, estava em sintonia com Ele. Na hora que o Logos desejou um voo solo, né, não, quem manda sou eu, né? E aí começou a perder essa consciência e perder consciência, e aí vem a queda que depois a gente vai entrar. Tá? Então, porque nós, diz lá as Escrituras, que nós quisemos em algum momento concorrer com Deus, né? Quer dizer, mandar. E essa possibilidade tinha que existir sob o princípio da liberdade. Se nós não fôssemos livres para contradizer até a Deus, como a vontade própria, nós seríamos autômatos, nós seríamos robôs. E o robô não pode amar, né? O robô é um robô. Então, Deus nos fez livres até com essa possibilidade da rebeldia. E depois vamos ver como é que ele trata a rebeldia, como é que ele traz o rebelde como filho pródigo à casa paterna. Nós todos somos filhos pródigos. E depois a gente vai aprofundar isso. Tá? Deixa eu só seguir para a gente não antecipar algumas questões. Então, mas o ponto é, a própria doutrina espírita nos ensina, o mal é responsabilidade nossa. Esse é outro pilar aqui da nossa conversa. E é fruto da liberdade do mau uso da consciência que nós tivemos. E esse mau uso nos fez perder a consciência. Lembra da questão 621? Então, vou usar aqui um jogo de palavras, mas prestem bem atenção para ficar claro. Se o erro fosse fruto da ignorância, Deus não seria justo. A ignorância é que é fruto do erro. E aí Deus é justo. É o que ensina a questão 621. Nós éramos conscientes, desprezamos a lei de Deus e aí caímos nesse estado de amnésia, esquecendo as leis divinas. A evolução é o caminho oposto, é o caminho de volta. Então, se o erro fosse fruto da ignorância, Deus não seria justo, porque nos fez ignorantes, a gente sai errando. E aí errando vai sofrer. Então estaríamos quase que condenados ao sofrimento pela ignorância. Né? Ele sabia do uso que cada um iria fazer, mas para que a adesão fosse de livre-arbítrio, de manifestação própria, era necessário permitir o erro,
permitir a aprendizagem com o erro para depois chegar ao acerto. Então, viver com Deus é felicidade. Viver sem Deus é sempre infelicidade. Mas o filho pródigo precisou sair da casa paterna e comer a comida dos porcos, né, a sobra da comida dos porcos, para ter saudade da vida paterna. Então Deus permitiu o erro, permitiu a rebeldia e, respeitando o livre-arbítrio do filho, traz de volta progressivamente a casa paterna. E ensina o balde que depois dessa queda nunca mais haverá outra, porque todos terão aprendido a lição. Mas Deus é tão bom que nos permitiu até a rebeldia como experiência de vida. Né? Se a gente coloca o simples e ignorante ali no pé do início da volta, da evolução. Então, é simples, ainda é puro, mas é ignorante, porque o ignorante já é tudo. Pois é, vou chegar lá. Segura, vai ter um gráfico que a gente vai mostrar isso. Pois é, deixa eu resumir bem para a gente, por causa do tempo, estou preocupado aqui. Não existia universo físico. A matéria, que era o reino das impurezas, o reino da mentira, o Maya, lá da ilusão dos hindus, surge a partir da queda. O espírito perdeu consciência, virou energia, dobrou sobre si mesmo, virou matéria. Não tem bolinha física da matéria, é só energia circulando ao redor de si mesmo. Isso é o envolvimento ou involução, movimento para dentro. Agora, a partir do Big Bang, surge a evolução, movimento para fora, despertamento dessa consciência adormecida. E aí passa pelo reino mineral, vegetal, animal, quando chega no estado nominal, está simples e ignorante. Mas não tem nada a ver com aquela pureza original. É outra história. Tá? Mas vamos seguir mais um pouco aqui. Então, desenhando aqui, eu tenho agora a criação original como o reino da espiritualidade, da pureza e da consciência. E tenho o mundo material como o reino da impureza, da inconsciência e da ignorância. E da materialidade. E eu estou em Kardec. Vocês viram citar qualquer outra obra que não fosse Kardec até agora? Tá certo? Isso daqui, gente, é o balde purinho. Isso daqui é o sistema de balde, isso daqui é o antissistema. Pois é, e aí eu tenho um outro jogo de palavras que diz o seguinte: se não fosse perfeito, não poderia errar. Então, se a bússola só pudesse ir para o norte, a bússola está quebrada. Se o espírito não fosse perfeito, ele não poderia ter escolha de certo e errado. Deus é tão bom que nos dá liberdade. E tão bom que consegue, mesmo com a nossa liberdade, por amor e com amor, nos trazer ao caminho de volta. Tá? Deixa eu seguir aqui um pouquinho. Claro que consciência significa liberdade e responsabilidade. Né? Então, aqui, olha, queda não tem a ver com retrogradação, não tem a ver com degeneração. Vocês já viram, é só um estado de amnésia em relação à condição original perdida. Queda dos anjos é apenas um mito, lembra da conversa de ontem, uma figura simbólica para traduzir esse fenômeno da criação original, pura, espiritual, e depois da criação do universo, fruto do erro, fruto da queda dos anjos, né? Desses espíritos da criação primeiro. É um arquétipo, exatamente. Presente nas mais variadas culturas, a gente vai ver aqui rapidamente. Então, olha, chegamos ao pensamento de Ubaldi sem sair de Kardec. Só botei o nome ali, sistema e antissistema. Tem uma obra de Ubaldi chamada O Sistema, em que ele descreve essa criação original, e tem um volume chamado Deus, o Universo, onde ele descreve como do mundo espiritual uma parte dos espíritos passou por esse processo de involução, de amnésia, e chegou a dar origem ao universo material, que é o nosso universo físico. E agora, como é que, através da evolução, se faz o caminho de volta? As obras, tanto o Livro dos Espíritos, quanto os 4 Evangelhos de Rustem, como a Grande Síntese de Ubaldi, só tratam da evolução.
só tratam desse lado aqui do semiciclo. As únicas obras da literatura espírita que tratam da criação e da evolução são as obras do Sistema e Deus do Universo de Preto Baldi. Sobre uma questão de chega nesse ponto, de que há um seguinte levantamento. Essa opção, dessa evolução desse caminho, realmente a gente pode colocar dentro de uma rebeldia ou é uma situação natural? Não, uma rebeldia. A resposta é clara. Não, a resposta é clara, é uma rebeldia. Não, eu respondo com clareza, com objetividade, com base em tudo que o Baldi ensinou e que o Kardec, a gente viu ali as duas citações da Gênese e do Evangelho segundo o Espiritismo, confirmando. O Gênio Quadros dizia, filo porque quilo, né? Fiz porque quis. Nós fomos rebeldes, sim, fomos conscientes, erramos conscientemente. Se o nosso erro não tivesse sido consciente, Deus não seria justo. E essa hipótese não existe. Será que existia tanta notícia dessa? Não, o que existiu foi orgulho. Tem um capítulo 14 do texto de Isaías que descreve Lúcifer. Ô estrela d'alva, tão brilhante, tão cheio de si, que se desejou concorrer com Deus e que se tornou pó. A questão 785 do Livro dos Espíritos. O que perdeu o homem foi o orgulho e o egoísmo. O orgulho por se achar melhor e mais poderoso do que os outros. E o egoísmo por se achar mais importante. A marca humana, digamos assim, o DNA da alma humana é o orgulho e o egoísmo. Não dos que ficaram no sistema, mas dos que caíram. A nossa comum, a nossa marca é o orgulho e o egoísmo. Como se você explica para nós, egocentrismo ou egoísmo? Então, na linguagem, eu vou responder rapidamente, depois a gente vai voltar aqui, senão a gente vai... Na terminologia ubaldiana, egocentrismo é a consciência de si. E, portanto, é um elemento neutro. O egocentrismo está para a nossa condição de espíritos, assim como o princípio da liberdade. É uma característica do espírito essencial. Céus e terras terminarão, o sol vai se apagar, o universo vai deixar de existir e nós continuaremos com a consciência de nós mesmos, da nossa individualidade. E cada vez mais e melhor. Então, é uma herança divina a consciência que o homem tem da sua própria existência e da sua distinção e complementariedade em relação àquilo que o cerca. Então, isso é egocentrismo. O egoísmo é a doença do ego, é a exacerbação, é o inchaço do ego. E a melhor definição de egoísmo e orgulho que eu encontrei foi em Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila dizia o seguinte, que o orgulho é como se fosse uma picada de um inseto. Ele incha a alma. E ela passa a se achar mais importante do que é. E melhor do que é. Eu diria, se Teresa d'Ávila me permitir, ainda acrescentaria, que além de trazer um inchaço, traz também um delírio. Porque o orgulhoso e o egoísta realmente se acha mais importante. Ele não está fingindo que se acha mais importante. Ele acredita na sua importância diferenciada. Então, é um estado de delírio. Exatamente. Por que eu não posso mandar? Por que eu não posso mandar, exatamente? Quem manda agora sou eu. É Lúcifer, exatamente. Isso. Vamos? Exatamente. Pois é, aí a gente tem que tomar um cuidado, que, gente, o estudo da queda é outra palestra, né? A gente só está, vamos dividir aqui a conversa. Hoje, eu estou procurando mostrar a sobreposição do pensamento de Kardec e o Baldi. Vocês viram que até agora já tem aqui uns 70, 80 slides e umas 100 citações de Kardec. E nós chegamos exatamente à mesma figura que descreve o sistema e antissistema da obra de Baldi.
Quem estuda o balde reconhece essa figura de imediato. Então, eu só quis fazer esse estudo, que digamos assim, seria a introdução do nosso estudo, né, para mostrar para todos que nós que amamos Kardec, que o seu pensamento bem estudado nos leva às mesmas conclusões do estudo de balde. Hoje, o nosso objetivo é esse. Numa outra oportunidade, a gente pode pegar e fazer. Agora, então, vamos tentar entender essa queda, como é que ela aconteceu, como é que foi a psicologia dela. Porque aí são mais 4 horas de estudo, entendeu? Não daria para a gente, senão vai ficar confuso aqui, né? Tá? Mas guarda isso, foi pelo princípio. Eu preciso voltar aqui, senão a gente não vai conseguir dar conta. Bom, então aqui, ó, a queda de Adão e a questão da simplicidade e ignorância toda acontece aqui no meio do caminho, né? E aí é o estudo de Rustem. Mesmo as obras de Kardec e Rustem só tratam da evolução e dessa parte do semicírculo. Só a obra de Ubaldi trata dessa outra parte. Bom, aí o que eu fiz? Né? Um outro bloco da história. Vamos então ver na literatura universal se esse arquétipo da queda se confirma nas mais variadas culturas, exatamente como fizemos ontem com a reencarnação. Né? Até são as mesmas obras, quer dizer, as mesmas fontes. É só pegar com outra abordagem. Eu vou passar aqui muito rapidamente, porque são dezenas e dezenas, a gente passaria aqui algumas horas se quisesse ler cada uma delas. Tá? Mas, ó, aqui, a mesma coisa, aquela história de ontem que vocês já viram, então, né? Isso daqui é muito interessante. Ó. Existe um autor chamado Jean Delumeau. Em francês, eu não achei esse livro, eu não sei falar francês, eu preciso achar esse livro em inglês, ou em português, que ele só fala da história do mito do paraíso perdido nas mais variadas culturas. Perdão, aquilo que a gente fez ontem sobre a reencarnação, ele faz exatamente sobre o mito da queda. Então, é uma pesquisa pronta. Aí, como eu não achei, eu tive que fazer a minha. Então, só me deu trabalho aqui, essa história. Então, olha, na tradição judaico-cristã, vamos ver aqui o Isaías, ó. Como caístes desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, que é o mais importante. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem manda sou eu, né? E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades? Que não abria a casa de seus cativos? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados da espada, como os que descem ao covil das pedras, como um cadáver pesado. Olha o destino de Lúcifer, né? Na tradição de Isaías. E aí vai, né? Eu vou ter que pular aqui, porque senão é muita coisa. Diz o Cristo, eu via Satanás como um raio cair do céu. Né? Descrevendo o processo da queda foi rápida. O Balde também diz que a queda foi rápida. O filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo é a parábola da queda. É a queda na tradição cristã. O Apocalipse, tanto fala, João, evangelista, maravilhoso, um dos maiores médios da história, descreve a queda. Né? Isaías, o maior dos profetas, descreve a queda. João, um dos maiores médios de todos os tempos, descreve a queda. A gente perde um pouco essa noção. Né? Nós fizemos um estudo grande sobre Orígenes, já citamos ontem, o mais genial dos pais da igreja. O Orígenes tem 2 volumes só sobre a queda. Eu brinco, se você não quiser ler o Balde, leia Orígenes e você vai ter o Balde inteiro. Inteiro. Eu não vou poder aqui me estender, mas diz aqui sobre o Lúcifer, né? Ele era luz antes que sua glória virasse poeira.
né? Que é a nossa condição. Lúcifer somos nós. Tá? No resumo. Lúcifer somos nós. O portador da luz. Exatamente. Por isso disse o Cristo, brilhe vossa luz. Né? Quer de livre-arbítrio, olha só, Tassiano, que é outro dos pais da igreja, no discurso contra os gregos. E olha só, gente, a gente fala de que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós não estudamos os pais da igreja, nós não estudamos o cristianismo primitivo. Que cristianismo é esse que a gente quer reviver, que a gente não conhece? Então, olha só o que diz Tassiano, respondendo às perguntas que todos vocês fizeram agora há pouco. Só que isso daqui, ó, em mais ou menos 200 ou 300 depois de Cristo. Nós não fomos criados para a morte, mas morremos por nossa própria culpa. A liberdade nos deixou. Nós que éramos livres, nos tornamos escravos. Fomos vendidos pelo pecado. Deus não fez nada mal. Nós é que a produzimos, porém somos também capazes de recusá-lo. Olha, isso não é o Kardec dizendo que o mal não é obra tua, Senhor, papapá. Somos nós. Deus não seria justo se o erro tivesse sido fruto da inconsciência. Né? E está respondido, olha, 300 depois de Cristo. Na Mesopotâmia, o mito sumeriano de Enki tem toda a ideia do paraíso perdido, tal. A gente levaria muito tempo aqui para... Na Grécia tem uns negócios aqui interessantíssimos. Olha o Empédocles. O Empédocles é muito interessante. Esse aqui não é um texto dele. Existe um livrinho chamado Os Pré-Socráticos, da coleção Os Pensadores, da editora Abril. O autor dessa organização, né, dessa obra, ele explica para a gente o pensamento de Empédocles. Como ele explica com uma linguagem mais atual, eu preferi trazer a explicação dele. Depois eu mostro o texto do Empédocles. Exatamente. Ó. E ele era aguerrido na história da guerra. Olha só o que o Empédocles nos ensina. Todos nós somos espíritos decaídos, temporariamente, em caráter punitivo e em carne humana. Os animais e algumas plantas são também espíritos decaídos. Olha a passagem pelos reinos inferiores. A queda foi trágica e nossa vida aqui é penosa. O futuro, contudo, é luminoso. Se seguirmos o conselho de Empédocles, também a nós é facultado aspirar por nos tornar convivas à mesa dos deuses. Está aí a queda todinha. Ciclos de queda e evolução. Na filosofia grega. Eu trouxe aqui a passagem dele, né? Diz ele, desgraça a ti, miserável raça dos mortais, 2 vezes maldita, de tais lutas e de tais lamentos nasceste, de criaturas vivas fez mortas, mudando as suas formas, revestindo-as de um estranho manto de carne. E lá vai ele, mete o Mário na gente, não sobra pedra sobre pedra. Né? Exatamente. Tem que pular, desculpa, vamos avançar. Virgílio, Ovídio, no hinduísmo, diz o Yogananda, a versão hindu da história de Adão e Eva é contada no venerável Purana Srimad Bhagavata. A verdade é que o homem reencarna na Terra até reconquistar conscientemente a sua condição de filho de Deus. Então, no hinduísmo, o mesmo ensino que a gente está trazendo aqui. Vamos seguir. Vocês dizem assim, 2 obras, 2 pérolas da literatura universal. A Divina Comédia de Dante fala da queda. A primeira obra da literatura italiana. Né? O italiano foi criado com Dante. Trata da queda. O principal poema da língua inglesa, O Paraíso Perdido de John Milton, seria o Shakespeare da poesia inglesa, trata especificamente sobre a queda. Todos os povos foram abençoados com a mesma lição, com o mesmo ensino. Vamos seguir. Na ciência, muitos aqui já devem ter ouvido falar do Amit Goswami, né? É um físico quântico e tal, e ele fala, a ciência moderna confirma uma ideia antiga, a ideia de que consciência e não matéria é o substrato de tudo que existe. Uau! Né? Olha aí, consciência e não matéria é o substrato de tudo que existe. E na literatura espírita, fazer aqui 2 minutos
Tem diversas, confirmando aquela coisa, né, a única vida real é a vida do Espírito. A mãe do Chico falando para ele. Vocês viram no filme a relação do Chico com a sua mãezinha desencarnada, o carinho. Aí, depois do Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro escrito pelo Chico é a psicografia da mãe dele como autora. E aí, o que ela escreve para ele? A única vida real é a vida do Espírito. O Emmanuel, no primeiro livro que ele inteiro escreve para o Chico, o que ele ensina para o Chico? Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. No livro dos 4 Evangelhos, a vida eterna, que é a vida espírita, é a vida normal do espírito na imensidade. Essa não é a vida de nosso lar. É a vida espiritual totalmente isenta de materialidade, né? Qualquer tipo de materialidade. Diz Augusto dos Anjos, lá no Parnaso, fujo da imundície da matéria. Augusto dos Anjos é ótimo, né? Guerra Junqueiro, vivo fora do plano imundo da matéria. Aqui, ó, Casimiro Cunha, não está falando da vida terrena, está falando da vida material. É a prisão onde a alma é encarcerada. Aí, ó, tem mais outras, ó, aqui os 4 Evangelhos. A ignorância é filha do orgulho, combinando com a questão 621 do Livro dos Espíritos. Deus criou os espíritos livres e responsáveis por seu ato. O outro ensino condizente lá com o balde, antecipando o balde nos 4 Evangelhos. Quantas mais? Olha esse poema de Castro Alves no Parnaso de Além Túmulo. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Lembra da brancura lá do Curadá? Ó, essa daqui, para mim, é a conclusão aqui da nossa história. Não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és um doente também. Sensacional! Esse é o resumo, né, perfeito da história. Não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és um doente também. Sois os mortos nos círculos da vida, nos sepulcros de carne apodrecida. Deixai os mortos o cuidado de enterrar os mortos. O salário do pecado é a morte. A gente poderia passar aqui. Ó, eu vou passar para, né, seguir só para dar uma ideia de número, porque não né? Gente, esse é só um ensaio de orquestra, a gente ainda está preparando isso tudo todo, mas eu acho que já valeu de aquecimento aqui para a conversa, para vocês verem que, quando se trata da queda espiritual, as obras de Kardec, Rustem e Ubaldi ensinam rigorosamente a mesma coisa. E acho que uma manhã com quase 100 citações de Kardec foi suficiente para demonstrar isso. Muito obrigado pela paciência de vocês de aturarem esse estudo tão detalhado durante essa manhã. É raro termos a oportunidade de ter uma conversa com essa calma, com essa chance de mostrar todos os detalhezinhos, mas eu acho que é importante para alguns esclarecimentos. Muita paz, muito obrigado. Tudo bem.